É incrível ver como um povo, quando é submetido, cai de repente num esquecimento tão profundo de sua liberdade que não consegue despertar para reconquistá-la. Serve tão bem e de tão bom grado que se diria, ao vê-lo, que não só perdeu a liberdade, mas ganhou a servidão. Etienne de la Boétie. Bem, hoje eu vim aqui trazer duas histórias para a gente trazer como estrutura de pensamento para entender algumas coisas dos tempos atuais. A ideia começa com Agostinho, com Santo Agostinho, e o que ele elabora como predestinação. Grosso modo, se trata de uma perspectiva da mitologia cristã de trazer para a lógica, para a prática dos crentes, que a onisciência do divino, ou seja, a onisciência, toda a sabedoria de Deus, era condizente com a realidade que falava sobre uma predestinação sobre a vida de todos nós. De que, de certa maneira, ele já saberia, já estava escrito e predeterminado de que as pessoas X iriam ser salvas e outras não. Pois bem, esse pensamento ele sofre uma radical adulteração ali no período da Reforma com Lutero, onde Lutero, ele, de certa maneira, ele vai desestruturar a parte do livre-arbítrio da humanidade. E ele vai colocar que diante de Deus não há como a gente ter na nossa cabeça a certeza de que somos ou não salvos. A ideia era justamente de que a predestinação ela é uma lei, seria uma lei maior e que regeria, enfim, a natureza das ações do universo. Veja, esse pensamento na Europa traz uma certa melancolia no sentido de que eu, enquanto crente desse Deus, agora não importa o que eu faça, não importa o que eu faça, que não vai influenciar na minha salvação e na minha ida para o tão falado paraíso. Se trata de estabelecer uma condição completa de inferioridade dos indivíduos. Pois bem, esse pensamento ele chega num terceiro momento com Calvino, onde de certa maneira ele vai flexibilizar um pouco mais essa questão. Claro, ele concorda com muitas coisas, como que a natureza humana não tem como chegar próximo desse entendimento divino, e sim, não tem como saber de certeza se de fato você é um dos predestinados. Entretanto, ele acrescenta uma questão interessante. Ele acrescenta que, sim, não há como você saber se você é salvo ou não. Há uma forma, na verdade, duas formas, resumidamente, que expressaria alguns indícios, alguns fragmentos de que você estaria no caminho certo e que você era um dos escolhidos, um dos predestinados a ser salvos. Uma primeira forma, eu poderia dizer que ele vem também concordando com Lutero, a partir do movimento da Reforma, de substituir o encantamento do mundo para um processo, um movimento de racionalização da realidade, ou seja, o desencantamento do mundo, levando a uma vida um pouco mais racional, um pouco mais trabalhada, um pouco mais distante de uma certa vida errônea que era mais amplamente exercida antes desse pensamento. E isso ele vai dar justamente ideia ao que ficou conhecido, o que Max Weber vai trabalhar com a ideia de ética do trabalho, visto que esse pensamento se une ao segundo, que é a segunda forma de saber se você é um predestinado, que era ter uma vida próspera economicamente. Então, essas duas ideias, a ideia de que você tem que ser mais racional e com isso produzir mais e trabalhar, né? Criando narrativas para que você exerça racionalmente as suas condições e unido com a segunda forma, que é justamente a da prosperidade. Pois bem, a segunda história que eu quero trazer é exatamente um movimento próximo ali do que o Weber chama de pré-capitalismo. O Weber trabalha a ideia do tradicionalismo, onde existiram movimentos de uma busca por argumentos que seriam capazes de incentivar a população, os indivíduos, para que eles trabalhassem mais.
Veja, esse período que ele chama de tradicionalismo, ele vai mostrar algumas coisas e uma delas é justamente a ideia de que esse movimento existia de busca de incentivos porque o Weber enxerga que algo mais próximo da ordem da natureza do ser humano estariam trabalhos na ordem de satisfação de necessidades e somente só. Então, por isso a dificuldade e a, o pensamento de exercer verdades que seriam capazes de incentivar o trabalho. Um desses pensamentos que o Weber trabalha é justamente a ideia de que, num primeiro momento, é justamente a ideia de pagar o trabalhador mediante a sua produção. E aí, o Weber vai dizer justamente que esse movimento reforça a ideia de que a natureza do homem está algo próximo, está mais próximo da ideia de trabalhar por necessidades. Então, esse movimento de pagar o trabalhador por comissão, na época, no primeiro momento, ele traz a realidade de que as pessoas passaram a trabalhar menos, porque essa quantidade menor que eles recebiam era o suficiente para satisfazer suas necessidades. Então, obviamente, deu errado essa questão. Então, existiram vários movimentos. Mas a questão que Weber traz para unir essas duas conversas é justamente que esse movimento enxerga na educação religiosa uma verdade capaz de incentivar verdadeiramente o ser humano para trabalhar. Então, aqui torna interessante porque o Weber vai justamente enxergar na predestinação, isto é, elaborada pelos três pensamentos, que eu já havia falado, de uma condição de aceitação da sua posição enquanto indivíduo na sociedade. Ou seja, o indivíduo, ao ter em mente que ele precisa trabalhar, o indivíduo que precisa ter em mente produzir e cada vez mais diminuindo suas possibilidades. Então você precisa exercer o mesmo trabalho que o seu pai. Você precisa continuar o trabalho porque está predestinado por Deus e esse é o plano de Deus para a sua vida. E você conseguindo prosperidade, você vai conseguir alcançar o paraíso, você vai conseguir alcançar a sua salvação. Veja, a qual Senhor serve essas narrativas? A qual Senhor serve a possibilidade de incentivo a uma pessoa a exercer a sua condição porque é a vontade de Deus? Veja, o que Weber trabalha nessas questões é justamente a ideia de mostrar dois modos de funcionamento, um mais alinhado à natureza, que seria, segundo ele, trabalhos que simplesmente promovam a satisfação de necessidades básicas, e um outro movimento que vem numa linha superior para um acúmulo e de qualquer que seja a produtividade, do que a produtividade seja capaz. Eu queria trazer como exemplo a disparidade de pensamento e fazer com que você, sua capacidade imagética, imagine justamente esse exemplo na prática. Quando os portugueses chegaram na América do Sul, na invasão, eles se depararam com esses dois modos de vida. O índio estaria, nessa perspectiva, um pouco mais alinhado à natureza. Ele trabalhava, ele ia atrás de satisfazer suas necessidades básicas e tudo bem, estava bom por aí. O pensamento que o europeu chega aqui é o pensamento de acúmulo, o acúmulo de tudo que me faça entender que eu sou melhor do que você. E aí, dentre outras várias questões, a verdade portuguesa acabou aniquilando, quase que literalmente, a verdade e a condição do índio. Então perceba, e o que é que isso tudo pode ensinar para que a gente pense em tempos de crise como esse de hoje, onde existe uma luta entre um lado de lucro e contra um lado que tenta satisfazer suas necessidades. O grande empresário, ele estaria ligado justamente a essa perspectiva de lucro, essa perspectiva do português que chegou para o índio. E a população trabalhadora que movimenta o país estaria justamente nessa condição do índio, nessa condição mais alinhada à satisfação das necessidades básicas. Num outro vídeo que eu fiz, eu articulei, especulei justamente de que o presidente da República ele não tem a capacidade
de pensamento, de articular uma ideia que seja capaz de tentar salvar a economia do país. E acreditamos que esse incentivo para que as pessoas voltem a trabalhar esteja relacionado justamente ao núcleo do ministro da Economia e de seus amigos, ou seja, uma classe multimilionária, uma classe de grandes empresários que precisam que as pessoas, a população normal, voltem a trabalhar. Mas aí, no caso, voltando para o pensamento, a gente tem um processo que flui, porque justamente o grande empresário, ele visa o lucro, ele visa o acúmulo, e aí o que alimenta isso são incontáveis centenas de trabalhadores que vão para suas empresas em busca de sua satisfação de suas necessidades. Então veja, a busca pelo incentivo de que as pessoas voltem a trabalhar nos tempos de hoje estaria, durante toda essa perspectiva, a ordem de que você precisa voltar para alimentar o meu lucro e não a economia do país. Necessariamente porque não existe uma produtividade das pessoas normais, da classe trabalhadora, do que simplesmente alimentar essa ideia dos grandes empresários de ter lucro. Porque o funcionamento de um é ganhar lucro, enquanto o funcionamento do trabalhador é suas necessidades básicas. Então, assim, eu queria que você pensasse justamente nesse momento, o verdadeiro assunto deveria estar para a ordem do que o Estado brasileiro poderia fazer para ajudar que essas necessidades básicas da população pudessem ser resolvidas, a não ser continuar um status quo onde os empresários continuam uma certa hierarquia de funcionamento desde tempos remotos. Mas há outro pensamento que parece percorrer em segundo plano a toda essa discussão, que se trata justamente de um processo de aceitação, né, de um conformismo da condição de você viver simplesmente se satisfazendo ao satisfazer suas necessidades básicas. Um processo de satisfação, de acomodamento tão grande que vai substituindo as suas possibilidades de outras maneiras de viver por alimentos dessa condição de inferioridade, dessa condição de que tá tudo bem eu ganhar um salário mínimo e conseguir colocar comida na mesa. Esse processo de aceitação de uma servidão que passa de voluntária para uma condição saudável, baseado no sentimento anterior, um sentimento que serve de gênese a essa escolha de aceitação e por isso a procura da condição de voluntária, de uma servidão voluntária, em certo momento, de que eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que rege a minha vida, então eu preciso aceitar para não continuar em sentimentos, não continuar alimentando sentimentos de angústia, por não ter um caminho para ir, por não ter a condição de saber escolher diante das várias possibilidades, e cada vez gerando mais angústia devido às possibilidades, devido à condição de não conseguir escolher, que a gente acaba tendo que aderir a alguma verdade que fala de que vai ser melhor assim para mim porque Deus quer. Então, se trata de uma imposição de uma narrativa que encaixa com o modo de funcionamento da nossa espécie, que é a angústia devido à dúvida do que escolher, de que caminho percorrer e a qual servo seguir. Então, a gente poderia até trazer para esse pensamento essa condição de não autodeterminação de que caminho seguir. Existia uma certa necessidade de um exemplo a ser seguido, de um padrão a ser seguido de funcionamento e um líder até, né? Então veja, essa base referencial que aparentemente é necessária para a gente fugir dessa angústia,
empurra a gente para a necessidade de escolher alguém para imitá-lo, para segui-lo, para idolatrá-lo. Então, a gente vê movimentos de uma aniquilação de sua própria liberdade e coloca tudo isso numa sacola e deposita nas mãos de um líder político, de um líder religioso, de um líder que tem uma verdade maior do que a minha. Um líder que, caso dê errado as minhas escolhas, eu não escolhi, ele escolheu por mim. Então, aí a gente tem, a gente está falando de uma mesma situação de fuga da responsabilidade de fazer suas próprias escolhas. Isso como alimento da sua própria necessidade de, de saber o que fazer, de ter a ciência, ter a certeza do que é melhor para você. Então, todas essas relações, toda essa estrutura de relacionamento, de sentimentos e angústias, promove, de certa maneira, do que a gente tem hoje, do modo de funcionamento da sociedade, onde pessoas cada vez recebendo menos e ficando satisfeitas com sua condição. Um movimento onde pessoas que estão acima delas, que acolheram, que engoliram todas as possibilidades dessas pessoas trabalhadoras, dessas pessoas mais simples, e acabam usando esse material voluntariamente até entregue pela população nas mãos de uma minoria que vai trabalhar exclusivamente a seu bel prazer. Para finalizar, então, eu gostaria de recomendar algumas leituras que vão percorrer aí esse pensamento que eu elaborei nesses últimos minutos. Agradeço a você por estar aqui e espero que tenha servido em alguma maneira para a sua capacidade de reunir pensamentos em seu favor. O primeiro livro que eu recomendo é justamente O Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne de la Boétie, o livro que tem a citação que eu falei no começo do vídeo. Então, o título é autoexplicativo, mas ele vai trabalhar justamente essa ideia de que há uma gênese voluntária em você servir, né? Não há, em momentos ele fala até que não é possível um poder escravizar tanto uma população sem um fragmento mínimo de vontade de ser escravizada dessas pessoas. O outro livro é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, justamente vai trabalhar a maioria do pensamento que eu fiz nesse vídeo, onde o Weber vai encontrar relações da construção do capitalismo moderno com essa ética protestante e o modo de funcionamento, de criação de pensamentos do protestantismo. Leitura essencial também, O Mal Está na Civilização, do Freud. Eu acho que acrescenta grandemente na discussão, né? Talvez para algumas pessoas sejam mais específicas, né? As pessoas que vão se ater mais a essa leitura. E por fim, o conceito de angústia do Kierkegaard. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo e manda aí para alguma pessoa que você acha que pode ajudar. É isso, obrigado.